Capítulo 18. O terrorismo Ustashi depois da Segunda Guerra Mundial. Ustashi se especializou no assassinato de pessoas importantes. Diplomatas iugoslavos e adidos militares eram executados. O embaixador da Iugoslávia na Suécia foi assassinado na própria embaixada em plena luz do dia, um dos muitos atos de terrorismo que, então, havia se tornado a marca registrada das atividades da Ustashi no exterior. Assassinatos menores, embora comuns, muitas vezes nem sequer eram mencionados pela imprensa mundial. Um deles foi aquele em que o próprio Dr. Sekulić esteve envolvido. Ele havia estado tratando com certos partidos interessados numa formulação preliminar da política de cooperação entre sérvios e croatas, após o falecimento do Marechal Tito. Como as negociações vazaram e desse modo levantaram a suspeita dos Ustashis, ele e seus associados decidiram fazer a sua reunião em Israel. Escolheram Israel por ser o país mais bem guardado e seguro, onde os terroristas teriam chance mínima de executar suas atividades. Contudo, ele estava enganado. Tendo ido a um encontro secreto em Jerusalém, após algumas poucas reuniões, ele encontrou o principal negociador assassinado próximo à sua porta. Isso foi um choque não apenas para o Dr. Sekulić, mas também para as autoridades da segurança. Este autor, embora jamais tenha experimentado um exemplo tão dramático das atividades da Ustashi, teve, contudo, uma amostra disso, mais apropriadamente em Chicago do que em todas as outras cidades. Em 1978 ele tinha voado de Los Angeles para Chicago, a fim de assistir uma convenção organizada pelos sérvios residentes nos Estados Unidos. Ele fora convidado até lá para fazer um discurso e promover o seu livro que acabara de ser publicado nos Estados Unidos, sob o título de The Vatican, Moscow, Washington Alliance. Logo que chegou a Chicago, ele foi conduzido a um salão onde estava acontecendo uma reunião e o orador estava fazendo um discurso. Quando algumas pessoas da multidão reconheceram o autor, pediram-lhe que subisse até o palco e dissesse algumas palavras. Ele atendeu. Contudo, logo em seguida, algumas daquelas pessoas ali presentes, vieram até ele e o avisaram: por favor, não aceite esses convites, a não ser que sejam planejados de antemão. A admoestação fora motivada pelo fato de que, alguns meses antes, um escritor que havia feito um discurso naquele mesmo palco fora alvejado e morto enquanto falava. Sua sobrinha que estava na plateia e que subira para ajudá-lo, também foi alvejada. Não aceite convites imediatos a não ser que sejam examinados pelo comitê, lhe foi aconselhado. 2 dias depois aconteceu uma grande reunião exatamente nos arredores de Chicago. A reunião fora atrasada por quase 1 hora devido à ausência do principal organizador da mesma. Finalmente ele chegou de táxi, explicando a causa do atraso. Uma bomba havia sido encontrada sob o seu Cadillac e teve de ser desarmada pela polícia. Desde o princípio um indivíduo robusto começou a seguir este autor, andando sempre para qualquer parte onde ele ia, ombro a ombro. O indivíduo se tornou tão irritante, que finalmente o autor lhe pediu que fosse embora. Ele se recusou. Quando indagado se era um cameraman ou técnico de TV, ele se recusou a responder. Finalmente, quando pressionado por um funcionário da convenção, ele abriu uma maleta de couro que estava pendurada em seus ombros e lá apareceu um grande revólver alemão. Ele virou a roleta do revólver para mostrar as balas e então explicou decididamente que havia sido designado como guarda-costas do escritor até o final da convenção. Havia um intervalo para o lanche, durante o qual indivíduos grosseiros ficavam sobre os convidados como anjos ameaçadores em silenciosa observação quando depois do lanche os discursos começavam. Estes eram pronunciados de um palco vazio sobre o qual havia uma simples plataforma e um microfone. O palco era escurecido e o orador ficava iluminado por um simples foco de luz, dirigindo-se à plateia em semi-escuridão. Vários oradores participavam. Dentre estes, alguns ortodoxos e bispos sérvios. O palestrante que antecedeu este escritor era um tal de Adamis, que acabara de escrever um grande livro sobre a vida do herói sérvio General Mirković.
Sr. Adams era um oficial da segurança do Senado em Washington. Na opinião deste autor, ele falou certas coisas totalmente inexatas, certos eventos por ele mencionados foram distorcidos. O autor fora implicado durante a guerra por ter tratado com os rebeldes da Europa ocupada, dentre estes os partidários da Iugoslávia. Certo clérigo católico havia desempenhado um papel nocivo que resultara na prisão e execução de muitos indivíduos da parte dos Ustaches. Quando este autor finalmente chegou à plataforma, agradeceu ao Sr. Adams a informação, mas disse que ela não era exata, ou, pelo menos, ele tinha minimizado certos fatos, inclusive a cooperação do clero católico com a Ustache e os eventos conhecidos. Após ter destacado este e outros eventos, contudo, este autor disse à plateia composta de sérvios, muitos dos quais haviam fugido para os Estados Unidos por terem sido ameaçados pela Ustache, que mesmo que não devessem esquecer jamais o Holocausto da Croácia, eles deveriam perdoar. E, de fato, deveriam olhar para o futuro como cidadãos dos Estados Unidos, um país que lhes dera as boas-vindas oferecendo-lhes segurança e paz. A plateia pôs-se de pé e deu a este autor uma grande ovação. A performance havia sido ainda mais impressionante porque no meio da audiência havia 4 membros da Casa dos Representantes e 2 senadores, que tinham vindo expressamente de Washington para assistir à convenção. Sem dúvida para conseguir votos dos sérvios dos Estados Unidos. Em seguida, enquanto estava rodeado por um grande círculo de pessoas, que lhe expressavam satisfação pelo discurso, muitos destacaram que a apologia ao direito da Croácia católica a existir como identidade étnica, religiosa e cultural, fora uma coisa arriscada de falar para os sérvios. De fato, o autor repetira isso várias vezes, dizendo que tanto a Sérvia como a Croácia poderiam coexistir, apesar de seus diferentes credos religiosos e poderiam cooperar mutuamente na construção de uma nova Iugoslávia. O indivíduo que estivera de pé sozinho, à distância, abriu passagem entre a multidão, veio diretamente até o autor e apertou-lhe a mão com tal força que quase lhe causou uma contusão. O homem, um sujeito rude parecendo um boxeador profissional, foi breve, abrupto e direto. É de gente como você que se precisa neste país, ele disse. Uma pena que você seja americano, uma pena. Depois disso, o homem foi embora. A multidão pareceu impressionada. Então revelou a identidade dele. Era um dos líderes do Senado. Mas, se os seus comentários tinham sido elogiosos, o próximo encontro, meia hora depois não foi. Depois que a multidão se dispersou e muitos terem comprado um exemplar do livro, autografado pelo autor, ele estava tomando um drink no bar quando notou um homem usando um chapéu, cuja aba lhe cobria parte dos olhos. Ele tinha estado observando-o, como se estivesse bebendo. Depois de um instante, quando o autor ficou sozinho, ele se aproximou com felina discrição. Depois de alguns segundos, ele cochichou algumas palavras. Olhando para o outro lado do bar, vinha esta convenção para matá-lo. Ainda bem que você falou o que falou. O indivíduo havia murmurado estas palavras num tom de voz decidido e frio, que parecia irreal. Ele tinha a mão direita sob a jaqueta e olhava significativamente para ela. Então, como as pessoas estavam vindo em nossa direção, ela pediu um exemplar do livro autografado e pagou. Em seguida, após uma saudação cortês, ele se foi. O guarda-costas, que havia se ausentado, ao saber do incidente, ficou gelado. Ele é um dos mais desalmados matadores da Ustache, ele comentou. Eu fiquei de olho nele o tempo inteiro. Este autor regressou a Los Angeles tendo experimentado de fato um encontro com uma realidade pessoal da Ustache, ver o arquivo do FBI Atividades Étnicas Políticas, 1978, da CIA, Convenção Sérvia em Chicago, 1978, também o arquivo da Polícia de Chicago especializado em observação de grupos étnicos,